Bem, pessoal, vamos agora dar início ao estudo do roteiro 11, que é o estudo direcionado ao Instituto da Reclamação, cuja previsão está no artigo 988 a 993 do novo Código. Eu coloquei para vocês no material um conceito, deixa eu botar aqui. Reclamação é uma ação de competência originária de tribunal, prevista na Constituição Federal, nas Constituições Estaduais e no CPC, que tem o objetivo de preservar a competência e garantir a autoridade das decisões dos tribunais, bem como garantir a observância da decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de caso repetitivo ou incidente de assunção de competência. Tá? Então, esse conceito, a gente já identifica a natureza jurídica, segundo esta linha doutrinária, do Instituto da Reclamação. Seria uma ação a natureza jurídica de uma ação com previsão constitucional, porque está a sua previsão na Constituição Federal e nas Constituições dos Estados, que tem como objetivo a impugnação de um ato judicial, certo? Obviamente, dentro daquelas prerrogativas estabelecidas pelo legislador. Vamos mais na frente trabalhar com cada uma das hipóteses de reclamação segundo o CPC, mas de pronto vamos identificar algumas características relacionadas a esta ação, certo? Primeira característica que está aí no roteiro é que a reclamação, uma vez ajuizada, que é uma ação de impugnação de decisão judicial, o seu objetivo não provoca, não persegue a anulação ou a reforma da decisão, certo? O objetivo da reclamação é a cassação de uma decisão ou a avocação dos autos, a depender, obviamente, da hipótese de cabimento. Ou seja, não é recurso. Recurso é que objetiva reformar ou anular uma decisão judicial. Por não ser recurso, não tem efeito substitutivo, visto que efeito substitutivo é inerente às figuras recursais. A reclamação ela não corre no processo de onde se encontra a decisão que se visa cassar. É necessária a instauração de um novo processo, mais uma vez para confirmar a natureza jurídica de ação. Não se sujeita a qualquer prazo preclusivo, certo? Obviamente tem algumas peculiaridades que mais na frente vamos abordar, mas de um modo geral ela não se sujeita a qualquer prazo preclusivo e é cabível para qualquer tribunal, certo? É uma ação de competência originária de tribunal. Então, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal ou os tribunais superiores. Continuando. Então, as características aí no roteiro. Não é possível o ajuizamento da reclamação após o trânsito em julgado da decisão. Essa é a previsão contida no artigo 988, parágrafo 5º, inciso 1 do CPC. Na verdade, já existia um enunciado 734 da súmula do Supremo Tribunal Federal que dizia exatamente a mesma coisa, no mesmo sentido. Ele diz que não cabe reclamação quando já transitado em julgado o ato judicial que se alega ter desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, uma vez transitada em julgado a decisão, não seria possível o ajuizamento da ação de reclamação. Agora, é possível que, durante a tramitação, venha o trânsito em julgado. Ou seja, eu ajuizei a reclamação e, durante o trâmite da reclamação, veio o trânsito em julgado do processo onde se encontra a decisão que eu viso cassar. E aí não há nenhum problema, certo? O problema é se você deixar transitar em julgado a ação onde está a decisão que você visa a cassação ou a avocação pelo Instituto da Reclamação. Então, se transitou em julgado, a reclamação ela não pode ser utilizada como uma ação rescisória. Após o trânsito em julgado, eu tenho prazo de 2 anos para ajuizar a ação rescisória,
que é o nosso, que é o nosso próximo assunto, tá bom? E uma outra observação que eu fiz aí é que se a decisão reclamada tiver sido impugnada por recurso, a admissibilidade ou o julgamento dele não prejudica a reclamação, conforme previsão do artigo 988, parágrafo 6º do CPC. Ou seja, a ação de reclamação, ela convive sem nenhum problema com o recurso, a interposição do recurso. Ou seja, eu posso interpor o recurso contra aquela decisão que, por exemplo, está em sentido, não está respeitando um precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, para que a decisão seja alinhada ao precedente, e ao mesmo tempo eu posso ajuizar a reclamação. Elas convivem sem nenhum problema. Agora é óbvio que se eu interpor o recurso, é uma observação que deve ser feita, se eu interpor o recurso e conseguir o provimento do recurso para que a decisão precedente, no meu exemplo, do STF seja observado, seja respeitado, então vai haver a perda superveniente de objeto da reclamação, porque o objetivo já foi alcançado, que é alinhar a decisão reclamada ao entendimento do precedente estabelecido pelo Tribunal Maior do país, certo? Mas é possível a convivência harmônica entre o recurso e entre a reclamação, não fere o princípio da unirrecorribilidade, porque reclamação não é recurso, ok? Então, seriam essas as características, num primeiro momento, que a gente vai identificar. Outra situação seria as hipóteses de cabimento, ou seja, então, em que situações seria cabível o ajuizamento da reclamação. Vejam aí o artigo 988, certo? No artigo 988, vocês vão ter um rol taxativo, não é exemplificativo, é taxativo, das hipóteses de cabimento da reclamação. Ou seja, a reclamação é uma demanda típica de fundamentação vinculada, certo? Então, só posso ajuizar a reclamação baseada nessa permissão estabelecida nos incisos do artigo 988. Esses incisos, eles formam a causa de pedir da reclamação. São os fundamentos jurídicos que motivam o ajuizamento da reclamação. Então, vamos ver que situações seriam essas. Preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Seguindo, garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência, garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ou de acórdão proferido em julgamento de recurso especial ou extraordinário repetitivo, só que aí nessa hipótese seria necessário o esgotamento das instâncias ordinárias, certo? Então vamos aí identificar cada uma dessas hipóteses de cabimento, mas fazendo já de pronto algumas observações, visto que a reclamação, vejo que ela está inserida diretamente, o foco dela diz respeito àqueles chamados poderes implícitos dos tribunais, né? Que é justamente o quê? A preservação da competência do tribunal e a garantia, né, do cumprimento das suas decisões, ou seja, a garantia da autoridade das suas decisões. Então, como já me referi, e aí por isso, para essa previsão legal, está previsto no parágrafo 1º do artigo 988, a reclamação ela é cabível contra todo e qualquer, é cabível para todo e qualquer tribunal, certo? Não é só o Tribunal Superior. Todo e qualquer tribunal que tiver a autoridade da sua decisão maculada,
ou a sua competência usurpada, então é cabível o instituto da reclamação. O parágrafo 2º do artigo 988 traz a possibilidade da, sempre que possível, a prevenção do relator da causa originária para julgar o instituto da reclamação, certo? Então, se eu tenho uma decisão anterior, num processo anterior, em que está havendo descumprimento da decisão, a reclamação, sempre que possível, obviamente, deve ser distribuída por dependência ao relator daquele processo originário onde está havendo descumprimento da ordem judicial, certo? Natureza jurídica, eu já falei para vocês que é de ação cujo objetivo qual é? Provocar a cassação da decisão ou, a depender, a avocação dos autos. Necessita uma ação de característica muito próxima do mandado de segurança, que vamos estudar lá nos procedimentos especiais, mas ela necessita de uma prova documental pré-constituída, certo? Então não se utiliza o instituto da reclamação, por exemplo, para discutir questões fáticas que estejam relacionadas, cuja prova se faça através de um meio de prova diferente da prova documental, ou seja, tudo que diz respeito à reclamação tem que ser apresentado mediante prova documental pré-constituída. A decisão da reclamação faz coisa julgada. Isso aí já há entendimento do Pleno do Supremo Tribunal Federal na reclamação 532, em que não admitiu a reclamação porque aquela matéria já tinha sido objeto de outra reclamação, e aí o acórdão desta reclamação transitou em julgado, portanto, forma coisa julgada material, ok? Já disse que é inadmissível, após o trânsito em julgado do processo em que está a decisão reclamada, e este rol do artigo 988 é um rol taxativo, certo? Então não há outra possibilidade fora este rol de ajuizamento de reclamação. Então vamos ver quais seriam as hipóteses de cabimento. Primeira delas, reclamação para a preservação da competência do tribunal, certo? Então, cabe para, o nome já está dizendo, preservar a competência do tribunal e não de órgão hierarquicamente inferior a ele. Seja problema de competência de juízo, imagine uma demanda que indevidamente foi distribuída por dependência a um juiz de primeiro grau quando não deveria ter sido, houve uma burla ao dispositivo processual, isso não é hipótese de cabimento de reclamação, certo? Reclamação é para preservar a competência de tribunal. Então, vamos exemplificar para ficar mais fácil. Imaginem que, vocês sabem, quando estudamos o recurso de apelação, que esse recurso de apelação com o Código 2015, ele não tem mais um duplo juízo de admissibilidade, certo? Ele tem um único juízo de admissibilidade que compete ao tribunal. O juiz de primeiro grau apenas recebe a apelação porque o processo está com ele vai intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões e, em seguida, o processo tem que ser remetido ao tribunal. O juiz de primeiro grau não pode fazer juízo de admissibilidade. Então, vejam, imagine que esse juiz de primeiro grau faça o exercício de admissibilidade da apelação e negue seu seguimento. Então, contra esta decisão, só lhe restará um único caminho, que é justamente o instituto da reclamação. Por quê? Porque está havendo uma usurpação de competência. Lembre-se que a reclamação é para preservar a competência do tribunal. Então, a competência do tribunal para fazer o juízo de admissibilidade da apelação está sendo usurpada, porque o juiz de primeiro grau está fazendo um ato que não é de competência dele, é de competência do tribunal. Então, em relação a essa situação, caberia facilmente o instituto da reclamação para preservar a competência do tribunal. E aí, vejam,
a hipótese de avocação dos autos, ou seja, o tribunal, ao dar provimento à reclamação, avocaria os autos, ou seja, dar uma ordem mandando o juiz de primeiro grau remeter a apelação ao tribunal para que ele exerça a sua competência de realizar o juízo de admissibilidade da reclamação, tá certo? E também é possível, e a gente pode encaixar aí com muita facilidade, o ajuizamento da reclamação em virtude de uma omissão. Pega este mesmo exemplo. Então, o juiz de primeiro grau ele tem apenas que intimar na apelação para apresentar contrarrazões e deve enviar o processo ao tribunal. Então, a demora injustificada ou excessiva para a remessa do recurso ao tribunal, então, demandaria também o Instituto da Reclamação para preservar a competência do tribunal, pois a demora do juiz está usurpando a competência do tribunal e fazer a análise do juízo de admissibilidade da apelação, ok? Inclusive, isso é corroborado, vejo aí o enunciado 207 do FPPC, que eu coloquei para vocês no material, que diz que cabe reclamação por usurpação de competência do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal contra a decisão do juiz de primeiro grau que inadmitir recurso de apelação, certo? Então, fica claro aí que o objetivo da reclamação é preservar a competência do tribunal. Inclusive, vejam, aqui é interessante, e é uma das coisas que a gente pode utilizar para caracterizar os fundamentos, para caracterizar o Instituto da Reclamação como ação, porque ela não, inclusive, ela não pressupõe a existência de um processo prévio. Então, eu posso ter, por exemplo, uma reclamação contra um ato de autoridade administrativa. Não existe processo judicial e, mesmo assim, eu posso ter a reclamação. Vejam, a gente sabe que está estabelecido na Constituição Federal que a presidência de inquéritos praticados por inquéritos relativos a crime comuns praticados por membro do Congresso Nacional, o inquérito deve ser presidido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, por exemplo, se um delegado da Polícia Federal, um exemplo bem atual, né? Se o delegado da Justiça da Polícia Federal instaura um inquérito contra um deputado federal, por exemplo, então está havendo uma usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. E aí caberia o Instituto da Reclamação, ok? Segunda hipótese de cabimento. Então, reclamação para garantir a autoridade de decisão do tribunal, certo? Para garantir a autoridade de decisão do tribunal. Olha, todos nós sabemos que ordem judicial não se discute, se cumpre. Então, se isso serve para todo jurisdicionado, é óbvio que serve também para o próprio Poder Judiciário. Aqui o objetivo qual é? Garantir a autoridade da decisão do tribunal. Então, por exemplo, imagine que eu ajuizo no tribunal uma ação rescisória, faço um pedido de tutela provisória para paralisar o processo de execução, que está lá no primeiro grau, enquanto se julga a ação rescisória. Isso é muito comum. E consigo, e tenho uma decisão favorável, certo? Tem uma decisão favorável e se o relator concede essa tutela provisória, manda que o juiz de primeiro grau suspenda a execução. E aí o juiz de primeiro grau descumpre a ordem, continua com o processo de execução, penhora bens, vai levar os bens para a asta pública. Então está havendo o quê? Um descumprimento, uma desobediência dada em relação à decisão dada pelo tribunal. E aí, contra esta decisão, ou melhor, contra este ato de desobediência, caberá o Instituto da Reclamação, ok? Uma outra hipótese, reclamação contra ato que desrespeitou enunciado de súmula vinculante, certo? Contra ato. Aqui tanto pode ser ato administrativo, como pode ser decisão judicial. Então, o Instituto aqui é nítido o intuito de ser utilizado como uma ferramenta para fazer valer
a aplicação dos precedentes vinculantes. Então, nós sabemos que a súmula vinculante, o nome já está dizendo, vincula todos os órgãos do Poder Judiciário, a administração pública, direta e indireta, e nas 3 esferas, estadual, federal e municipal, certo? Então, a súmula vinculante gera um precedente que tem que ser aplicado toda vez que aquela situação se repetir. E aí, se eu tenho no processo administrativo ou no processo judicial uma decisão que não observa, ou seja, que desrespeita o precedente formado através da súmula vinculante, então, contra essa decisão, caberá o instituto da reclamação. Se for um ato administrativo, o reclamado, então a decisão da reclamação anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, certo? Determinando que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso, né? Porque serve para as 2 coisas. Se a hipótese de aplicação da súmula tem que ser aplicada. Mas se for uma situação diferente, né, que não diz respeito àquele precedente, então o precedente não deve ser aplicado àquela situação. Tá? A única situação em que não é possível, que não é cabível o instituto da reclamação, falei que é contra atos administrativos e decisão judicial. Ela só não pode ser intentada contra o poder legislativo, certo? Porque aí, se o legislador ter a intenção e editar uma outra lei, trazendo aquele assunto que o STF já disse que é inconstitucional, então cabe uma nova ação de controle de constitucionalidade, certo? Aqui há a possibilidade, como eu já falei, da acumulação da figura recursal adequada, está no artigo 7º da Lei 11.417/2006, e uma peculiaridade também trazida nessa Lei 11.417/2006, que cuida da súmula vinculante, é importante que vocês tenham a lida nessa legislação, Lei 11.417/2006, é o artigo 7º, parágrafo 1º, que diz que, na hipótese de reclamação contra ato administrativo, então, e aí veja, é precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, então essa reclamação vai ser ajuizada no Supremo Tribunal Federal, então antes do ajuizamento da reclamação é necessário que haja o esgotamento da instância administrativa, certo? Isso é uma exigência da lei, justamente para que se consiga ainda, na instância administrativa, o alinhamento da decisão administrativa com o precedente, com a súmula vinculante do Supremo. Tá? Se a autoridade administrativa continuar desobedecendo a súmula vinculante, aí caberá a reclamação ao Supremo. E chama a atenção também para o artigo 64b da Lei 9.784 de 1999, que diz o seguinte: acolhida pelo Supremo Tribunal Federal a reclamação fundada em violação ao enunciado de súmula vinculante, dá-se à ciência autoridade prolatora e ao órgão competente para o julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas em caso semelhante, aí veja aí, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas civil, administrativa e penal. Então é a forma que o legislador encontra de fazer com que as autoridades administrativas cumpram, né, os preceitos estabelecidos nas súmulas vinculantes. Uma outra hipótese de cabimento da reclamação para garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em controle concentrado de constitucionalidade, certo? Que obviamente é o efeito vinculante que é gerado nas decisões dadas em controle concentrado de constitucionalidade. A hipótese anterior é de súmula vinculante. Essa hipótese é de decisões dadas em ações de controle concentrado de constitucionalidade, que todas elas geram precedentes vinculantes, né? Então, também é cabível contra qualquer ato administrativo
ou judicial, certo? Não alcança o poder legislativo, como eu já falei, e o objetivo aqui é de fazer valer a ratio decidente criada no precedente vinculante. Outra hipótese, reclamação para garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência, né? Julgamento de casos repetitivos, eu tenho os precedentes firmados em recurso especial repetitivo, recurso extraordinário repetitivo ou recurso extraordinário com repercussão geral. Todos esses formam precedentes vinculantes, como nós já sabemos. E caso a decisão judicial não esteja alinhada à observância do precedente, então há a viabilidade do instituto da reclamação, certo? Agora aqui com uma observação muito importante, que está no artigo 988, parágrafo 5º, inciso 2, certo? É que neste caso, apenas neste caso, há necessidade do esgotamento das vias ordinárias, ou seja, se existir ainda, imagine que foi uma decisão terminativa de relator, que não aplicou um precedente formado em caso repetitivo ou em caso repetitivo, melhor dizendo. Então, o que é que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que, contra esta decisão de relator, interpor o recurso cabível. Tenho que esgotar a instância ordinária. Dentro do tribunal ainda caberia o agravo interno. Eu teria que interpor o agravo interno para ter a decisão definitiva do tribunal local, para aí sim poder partir para o instituto da reclamação, sem nenhum problema em concomitância com o recurso especial ou extraordinário, a depender do caso. Também existe a situação que eu coloquei para vocês da omissão sobre o precedente. Veja, a hipótese de reclamação aqui é cabível quando? Qual é o objetivo dessa reclamação? Sobre essa premissa, garantir a observância de precedente. Ou seja, se existe precedente, o juiz tem que aplicar o precedente e dar para a mesma questão a mesma decisão. Agora, se o juiz se omite em relação ao precedente, não é que ele julgue contra o precedente, é que simplesmente ele seja omisso em relação ao precedente. Então, quando há omissão, aí a hipótese do cabimento de uma figura recursal, que é o que há os embargos de declaração, certo? Então, é importante essa observação para deixar claro que não cabe reclamação por omissão, certo? Ou seja, não houve inobservância de precedente, houve omissão ao precedente. E aí, havendo omissão, é cabível o quê? Embargos de declaração. Se continuar omisso em relação ao precedente, apelação. E aí, apelação com pedido de tutela de evidência, porque uma das hipóteses da tutela de evidência é justamente a existência do precedente. Ok? E também, dentro ainda deste tópico, é importante que a gente fale, cuja previsão está no 988, inciso 4, que é o cabimento da reclamação para o STJ contra as decisões do microsistema dos juizados especiais, certo? Ou seja, eu tenho uma decisão no juizado que está em sentido contrário a um entendimento firmado pelo STJ no julgamento repetitivo ou no incidente de assunção de competência. Lembre-se que o RDR e o IAC, nós já discutimos isso, se aplica sem nenhum problema aos juizados especiais, certo? Então, eu vou ter, dada aquela decisão, eu vou ter um prazo de 15 dias para, e aqui sim eu teria um prazo de 15 dias para o ajuizamento da reclamação, certo? Para justamente evitar o trânsito de julgado da decisão, e pedir que a decisão do tribunal, ou melhor, do microsistema do juizado, se alinhe a decisão do STJ, tá? Aí aqui também eu tenho
uma questão diferenciada, porque eu teria que, antes de entrar com a reclamação no STJ, eu teria que esgotar as instâncias ordinárias, certo? Então, tentar resolver ou reformar aquela decisão na instância ordinária do juizado. Se for hipótese de lei federal, eu tenho que provocar no microsistema dos juizados a TNU, certo? A Turma Nacional de Uniformização, para que ela, provocá-la para que alinhe o entendimento dos juizados ao entendimento do STJ. Se isso não for possível, ou seja, se não houver o êxito em relação a isso, aí sim caberá a reclamação. Tranquilo? O artigo 988, parágrafo 4º, traz a reclamação como instrumento para a realização da distinção, certo? Então, a gente já falou sobre distinção quando estudamos precedentes, certo? E aí, a reclamação serve justamente para zelar, vamos dizer assim, pelo dever que os tribunais têm, que é o dever de autorreferência. Então, os tribunais eles têm que dialogar com os seus precedentes. E aí, se eu apresento uma hipótese de distinção e essa distinção não é observada pelo tribunal, então eu teria como alinhar isso através do instituto da reclamação, certo? Vamos falar rapidamente do procedimento. Legitimidade ativa da reclamação, ela pertence a qualquer parte ou assistente num processo prévio, certo? Caso exista um processo em que há uma decisão a ser reclamada, qualquer parte que se sinta prejudicada por aquela decisão tem legitimidade ativa para ajuizar a reclamação, e o Ministério Público também tem, né, na qualidade de fiscal da ordem jurídica e como parte, obviamente. A legitimidade passiva, conforme estabelece o artigo 989, inciso 3, pertence ao beneficiário do ato reclamado, certo? Não é a autoridade. A autoridade, ela presta informações, pelo menos segundo corrente majoritária da doutrina. A autoridade não é ré. A autoridade que descumpre a decisão, ela não é ré na reclamação. Ela é inserida na reclamação como autoridade que vai prestar informações. Mas o polo passivo, ou seja, o réu da reclamação, é aquele que é beneficiário do ato reclamado. Aqueles que estão tendo benefício pelo aquele ato de descumprimento de decisão judicial ou não observância da autoridade das decisões dos tribunais. Tá? Como eu falei, sim, o artigo 990 estabelece expressamente a possibilidade de intervenção de terceiros na reclamação, certo? Então não há mais dúvida sobre isso. Como eu falei, necessita, a petição inicial ela deve ser carreada com a prova documental pré-constituída, certo? A cópia da decisão reclamada, a prova do esgotamento das instâncias ordinárias naquelas hipóteses de cabimento de reclamação que assim o exigir. Essa petição inicial ela deve observar os requisitos do artigo 319, certo? A exceção, obviamente, daquela audiência de conciliação e mediação, e a causa de pedir desta petição inicial da reclamação tem que levar em consideração um dos fundamentos estabelecidos no rol do artigo 988. Tá? A autoridade que recebe a reclamação, se identificar uma falha, um vício sanável, determina a emenda da petição inicial. Feito isso, ou desnecessária a emenda, cita-se o réu, que é o beneficiário do ato impugnado, a prevenção do relator, como eu falei para vocês, o relator da causa originária de onde vem a decisão que está sendo descumprida, por exemplo, ele é prevento para o recebimento da reclamação, sempre que possível. Se for hipótese também, a petição inicial ela pode ser indeferida, pode haver o julgamento liminar de improcedência, visto que é uma ação, como outra qualquer abarca esses institutos,
a possibilidade de tutela provisória na reclamação e a intervenção do Ministério Público por força do artigo 991, mas, obviamente, naquelas hipóteses, seja cabível a intervenção do Ministério Público naquelas hipóteses do artigo 178. Não é toda e qualquer reclamação, ou melhor, não é toda e qualquer situação que deseja, que demanda a intervenção do órgão ministerial. Se houver aqueles interesses estabelecidos no artigo 178, certo? Vamos concluindo já. Então, a decisão que julga a reclamação, como eu falei para vocês, ela objetiva o quê? Reformar, anular a decisão, em hipótese alguma. Ela objetiva o quê? A cassação da decisão exorbitante ou, eita, que hoje minha voz está ruim, a cassação da decisão exorbitante ou uma medida adequada à solução da controvérsia, inclusive podendo avocar os autos. Isso está estabelecido no artigo 992, tá? Cassação ou a determinação de uma medida adequada. E naquelas situações em que isso for compatível, uma ordem para a prolação de uma outra decisão, observando, obviamente, a autoridade da decisão do tribunal. Ok? Então, seria isso o que a gente teria para falar em relação à reclamação. Valeu aí. Vamos para o próximo.